Nossa lição de hoje, a lição 5, as características do reino de Deus. Vamos fazer a leitura. Nosso texto base aqui é o Salmo 72, de 1 a 20. O salmo inteiro, né? Salmo 72. Podemos ler também a uma só voz. Salmo 72. O Rei justo e o seu reinado eterno. Juntos. Concede ao Rei, ó Deus, os teus juízos e a tua justiça ao Filho do Rei. Julgue ele com justiça, teu povo, os teus aflitos com equidade. Os montes trarão paz ao povo, também as colinas a trarão com justiça. Julgue ele os aflitos do povo, salve os filhos dos necessitados e esmague. Ele permanecerá enquanto existir o sol e enquanto durar a lua através das gerações. Seja ele como a chuva que desce sobre a campina ceifada, como aguaceiros que regam a terra. Floresça em seus dias o justo e haja abundância de paz até que cesse de haver lua. Domine ele de mar a mar e desde o rio até os confins da terra. Curvem-se diante dele os habitantes do deserto e os seus inimigos lambam pó. Paguem-lhe os tributos os reis Tarsis e das ilhas, os reis de Sabá e de Sebá, lhe ofereçam presentes, e todos os reis se prostrem perante ele. Todas as nações o sirvam, porque ele acode ao necessitado, que clama, e também ao aflito e ao desvalido. Ele tem piedade do fraco e do necessitado, e salva a alma dos indigentes. Redime a sua alma da opressão e da violência. É precioso e é o sangue deles. Viverá e se lhe dará do ouro de Sebá. Continuamente se fará por ele oração, e o bendirão todos os dias. Haja na terra abundância de cereais, que ondulem até os cimos dos montes, seja a sua messe como o Líbano, e das cidades floresçam os habitantes como a erva da terra. Subsista para sempre o seu nome e prospere enquanto resplandecer o sol, nem sejam abençoados todos os homens, e as nações lhe chamem bem-aventurado. Bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, só Ele opera prodígios. Bendito para sempre seu glorioso nome, da sua glória se encha toda a terra. Amém e amém. Findam-se as orações de Davi, filho de Jessé. A gente vê aqui que está terminando, né, o livro 2, o livro de Salmos é dividido em 3 partes, então tem 4 partes, então está terminando a parte 2 aqui. E o escritor da lição, né, ele fala a respeito de que este salmo, ele traz características do reino, podemos dizer do rei, né? E nós vamos estudar pensando na questão tanto de reis, no sentido de pessoas que têm poder, que têm liderança, também no sentido de cada um de nós, que precisa ter estas características, no sentido de que todos nós somos um sacerdote, somos um líder espiritualmente, e pensar a respeito de Jesus, que é o grande rei, o perfeito, o modelo rei, modelo de rei, né?
a expectativa por um descendente que governaria sobre todas as nações foi nutrida no coração do rei de Israel. Nós sabemos que a Bíblia fala a respeito de reino. Sabemos que é uma figura do grande reino dos céus. E desde lá de Abraão, Isaac, Jacó, desde as pessoas que foram depois libertas do Egito, andaram com líderes como Moisés, e toda a história, nós percebemos que Deus está separando um povo, e um povo que seja governado por um rei. E essa lição vai trazer aqui então, que sempre houve essa expectativa, existe hoje ainda essa expectativa, de um dia estarmos diante do rei, que vai governar a nossa vida totalmente, nós estaremos diante dele, ele estará assim, cuidando e governando, cuidando de nós. Então aqui diz que a segurança, a fonte de segurança de Davi estava nas promessas de Deus, referentes ao seu reino. Um descendente que governaria sobre todas as nações. E nós podemos ver que nesta lição, quais são as principais características esperadas do reino do descendente de Davi, o Messias? Quais são as características de um rei? O ponto 1, uma oração para cada novo rei. Percebemos que a lição fala tanto de reis, no sentido da própria descendência de Davi, pessoas humanas, como vai falar de Jesus. Aqui falando das pessoas, o que acontecia quando um novo rei iria governar, ele era separado para ser rei. Orações eram feitas em favor deste novo rei. Então nós podemos ver aqui, quando a gente começa a estudar aqui o Salmo 72, a gente percebe que este rei, ele é alguém que foi escolhido, e aqui diz, como uma oração, verso 1, concede ao rei, ó Deus, os teus justos juízos e a tua justiça ao filho do rei. Então a lição fala que este salmo ele era lido ou orado ou cantado na posse de um novo rei, para que Deus estivesse abençoado. É uma liturgia para a posse de um novo rei. E é isso que nós vemos aqui como uma cerimônia de coroação, quando havia aqui esta leitura, esse cântico, a oração do Salmo 72. A questão também fala que um manto pesado, ou mais pesado do que ele conseguiria carregar, era posto sobre os seus ombros. E aí havia esta oração, concede ao rei, ao filho do rei. Esta oração foi feita aqui, como nós podemos ver, para Salomão, que está escrito o rei justo e o seu reinado eterno, Salmo de Salomão. Ponto 1, é só esse resuminho aqui. O ponto 2, que nós vamos ver aqui é um ponto mais extenso, tem A, B, C, e não, só A, B, C. São 3 partes, o ponto 2. Expectativas a respeito do reino. A lição tem como tema características do reino, características do rei, do reino. Qual eram as expectativas deste novo rei, deste novo líder? As expectativas que nós devemos ter de um líder espiritual, de uma pessoa, de um crente, que se aplica muito bem. Então, por isso que a lição ela é propícia para todos nós. A primeira característica, ela é um reino de justiça. Um reino de justiça. A primeira característica que se esperava do rei e do seu reino é que fossem justos.
Aqui nos 4 primeiros versículos do Salmo 72 fala, né? Na oração, concede ao rei justiça. Verso 2, julgue ele com justiça. Verso 3 também no final fala, os montes trarão paz ao povo, também as colinas a trarão com justiça. Julgue os aflitos, julgue ele os aflitos do povo, salve. Também está relacionado à justiça, né, de cuidar dos mais humildes. E também aqui diz, esmague ao opressor, ou seja, de punir o opressor. Então a gente percebe aqui uma característica que tem mais a ver com o rei do que com o seu reinado, né? Um líder, ele deve ser visto não apenas pelo que ele faz, a sua capacidade de liderança, a sua sabedoria, mas quem ele é. É claro que quem a pessoa é, às vezes é um pouco subjetivo da gente interpretar, né? Mas com certeza a gente vai, a partir dos atos do rei, conhecer esse rei. E esse rei, ele deveria ser conhecido por ser um rei justo. Antes de ser capaz de julgar, ele deveria ser um homem justo. A justiça deve ser um elemento constante na vida. Cada palavra, cada ação também deveria estar relacionada à justiça. Como um representante do próprio Senhor, esperava-se que ele amasse aquilo que o Senhor ama e odiasse aquilo que o Senhor odeia. O rei é o representante de Deus. Um líder espiritual é um representante de Deus da palavra. Então se espera que aquele que você representa seja aquele que você concorda e aquele que você vai assim também amar e cumprir os mandamentos. Aqui até uma ligação com o Salmo 1, né? Quando diz, de certa forma, a expectativa era que ele não andasse no caminho dos ímpios, não se detivesse no caminho dos pecadores, nem se sentasse na roda dos escarnecedores, antes que a palavra de Deus moldasse cada aspecto de sua vida. E aí a gente vê, irmãos, né, a dificuldade, falando de liderança, em vários aspectos. Nós convivemos com liderança na igreja, na sociedade, no país, em todo lugar, né? E infelizmente muitas vezes a gente percebe que as pessoas estão tão distantes de Deus, e como serão bons líderes se eles não temem a Deus? Então é só pela misericórdia de Deus mesmo que em muitas situações nós percebemos, né? Líderes, sejam eles políticos, sejam eles de alguma classe ou de alguma empresa, que não têm temor de Deus, mas assim estão sendo, mesmo assim sendo líderes, né? É uma dificuldade muito grande. Então que ele não andasse com o ímpio, mas que ele se moldasse no caminho de Deus e conforme a palavra de Deus. O exemplo aqui do próprio Salomão foi dado, né? Ele começou muito bem, mas infelizmente depois, com as riquezas, com o poder, ele foi se afastando. E é um tema muito, muito complicado aqui, irmãos, porque a gente percebe que muitas pessoas, quando são exaltadas, começam a se afastar de Deus. Quando enriquecem, ou quando têm muito poder, começam a talvez temer perder esse poder, e aí começam a fazer algumas coisas erradas para se manter no poder. E nós temos que orar muito por aqueles que estão investidos de alguma autoridade, né, liderando, aqueles que são exaltados, porque com certeza o inimigo vai muitas vezes tentar essas pessoas. E sim, as posses, os grandes lugares desse mundo, eles são tentadores e muitas vezes desviam do caminho, né? Foi o caso de Salomão, com vários casamentos, se apegando aos bens da terra, às coisas materiais, e se afastou do Senhor. Então a primeira questão relacionada a
expectativas a respeito do reino, um reino de justiça, é a justiça pessoal, a justiça do coração, a justiça do rei. A segunda parte aqui é a justiça das ações do rei. Porque não basta ser um rei que busca ser bonzinho, mas não sabe governar, né? Agora, já andou um bom caminho, né? Porque se esse é um rei justo, vai ser muito mais fácil ele governar com justiça, né? Até seria estranho, né? Mas ele é justo, depois vai governar sem justiça. Então aqui diz, o segundo pedido na oração feita nessa transição de um rei para outro é que aquele que começasse a reinar julgasse seu povo com justiça. O verso 2, julgue ele com justiça o teu povo. Atentando principalmente ou especialmente para os aflitos dentre o povo de Deus. Então, um reino que cuida daquele mais necessitado, né? Aflitos, aflição aqui pode ser material, pode ser algum tipo de injustiça, a questão da segurança, alguém que está sofrendo perigo. Esse rei, ele necessitava auxiliar essas pessoas. Então, como esse rei vai governar? E governar com justiça, governar com verdade. Acredito que muitas vezes é por aí que esse tal rei começa a desviar, né? Porque ele vamos supor que ele é até uma pessoa boa. A gente vê algumas pessoas, né? Aparentemente tem uma conduta boa, depois que consegue algum cargo, eles começam a desviar, que é o que eu estava falando há pouco, para se manter talvez no cargo, ou porque é uma exigência do próprio cargo, né? Tomar certas atitudes que não são as melhores, e a pessoa ela vai se envolvendo ali. E nós entendemos que esse rei, ele tem que tomar cuidado nesse aspecto. Às vezes ele vai ter que renunciar para ser fiel, para permanecer fiel a Deus. Renunciar ao seu cargo, renunciar àquilo que ele está fazendo. Estamos no ponto A ainda, e nesse ponto aqui há uma conclusão aqui, quando ele diz aqui que esse salmo, né, que a aflição que o salmo tem em mente, da carência de um rei justo, de um rei que julga com justiça, é algo simplesmente muito comum, complexo, digamos assim. E nós precisamos rogar a Deus essa justiça, porque nós somos pecadores, nós precisamos do Senhor. Ou seja, por natureza, nós não somos justos, nós precisamos do Senhor. E Ele é a nossa influência. Nós carecemos da justiça de Deus, da glória de Deus. Carecemos que Ele mostre as nossas falhas, que Ele nos revele os nossos pecados e que Ele nos dê forças para confessar, para andar no caminho. É esperado que nós estejamos vivendo assim. E nós precisamos muito do Senhor. E como já falamos, né? Orar pelas autoridades, por aqueles que agem e muitas vezes desviam dos caminhos do Senhor. O ponto B aqui, agora, é um reino eterno e sobre todos. Então já temos duas partes ali. Nós estamos falando de características ou de expectativas a respeito de um reino eterno e sobre todos. Aqui a gente já vê bem um reino de Deus, né? Porque que rei que é eterno? Primeiro que a gente morre. E sobre todos, né? A gente sempre fala, não agrada a todo mundo, aquele líder que agrada um, não agrada outro, né? Então, aqui a gente já vê uma característica muito do reino celestial, de quando estaremos com o Senhor e teremos assim um rei eterno e sobre todos. Mas vamos ver aqui então os aspectos que englobam esse ponto B. Expectativas englobam duração, né? E extensão do reino. Aqui diz Salmo 72:5, Ele permanecerá enquanto existir o sol, enquanto durar a lua, através das gerações. Então, que rei é esse, né?
duração eterna, extensa. A expectativa aqui é que ele permanecerá. E no verso 8, fala sobre a extensão do domínio. Verso 8: domine ele de mar a mar, e desde o rio até os confins da terra. Geralmente o reino é local, né? Quem que governa aqui nesta praça, nesta prefeitura, ou nesta igreja? Vamos dizer, é uma liderança local. Mas aqui está falando de mar a mar, está falando de algo global, uma extensão até os confins da terra. Este rei aqui também é alguém que vai reinar por todo lado. Um reino de justiça. Depois ele fala, expectativa que prospere eternamente. Verso 6 também fala que a chuva que desce sobre a campina ceifada, que dando a ideia de continuidade, né? É como se você terminasse de plantar, e aí a revista diz, né? Que campo precisa ser regado após a colheita? Senão um campo que vai novamente produzir outro fruto. Então é esse rei que vai, sol a sol, nunca deixa de produzir frutos. É um reino eterno, colheitas ininterruptas. O fim sobre este reino, por causa da justiça do rei, repousa a esperança. Por fim, sobre esse reino, por causa da justiça do rei, repousa a esperança de que o rei dominará absolutamente sobre todos. Então esse ponto tem duas partes, né? A primeira parte é a extensão no sentido do tempo, e também agora a extensão no sentido de pessoas, dominar sobre todos. O Salmo 72, aqui diz que esperava-se por esse momento que todos os reis da terra trariam suas coroas e as depositasse aos pés do grande rei de Israel. Porém, como o próprio Salmo indica, nem todos trarão suas coroas e riquezas de bom grado. Então, enquanto Jesus não voltar, nós não temos reis trazendo a sua coroa, ou seja, depositando humildade, depositando que reconhecem como um único rei o Senhor. Hoje, cada rei da terra quer mandar no seu pedacinho e ainda faz guerra um com o outro, né? Há aqueles que precisarão ser esmagados, inimigos que precisam lamber o pó. Verso 4 e verso 9. Também falando aqui que houve a desobediência desde Adão e Eva, né? Ou seja, por mais que repouse-se a esperança de um domínio único, nós ainda não temos este domínio único. Nós não temos essa bênção aqui acontecendo. Então, ponto 2, um reino eterno e sobre todos. O ponto 3, nós estamos no tópico 2 da lição, expectativas a respeito do reino. O tópico 3, o reino em que o rei se identifica com o seu povo. É uma forma de completar o argumento anterior. Falamos de um rei que vai ser o único, que os outros reis vão trazer a sua coroa, mas aqui está falando mais ainda de que haja apenas um rei, a identificação apenas de um rei. A partir do verso 15: viverá e se lhe dará o ouro de Sapá, e continuamente se fará por ele oração, e o bendirão todos os dias. E a gente vê, né, são detalhes tão pequenos que às vezes a gente não percebe no texto.
o que a lição disse aqui, que antes falava que os reis de Sabá trariam seus presentes. Agora fala que o ouro de Sabá lhe será entregue, sem fazer menção aos reis. Ou seja, é um momento em que há um único rei e todos se curvam a esse rei. Não há essa divisão, né, de reinos. Há um só rei, o rei de Israel, que assim será aquele que vai abençoar a todos os dias, abençoar a todas as pessoas. A marca deste reino é a completa identificação entre os servos e o seu rei. O verso 15: viverá e se lhe dará o ouro de Sabá, continuamente se fará por ele oração e o bendirão todos os dias. A comunhão aqui, né, plena com este rei, a identificação com esse rei, um povo bendito, um povo abençoado, que está levando, né, que espalha bendição ao Senhor, conforme os versículos 18 e 19. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, que só Ele opera prodígios. Bendito para sempre o seu glorioso nome, e da sua glória se encha toda a terra. Uma palavra muito bonita. E nós sempre lembramos que nós vivemos já, digamos, como peregrinos almejando esse momento, e já devemos pensar dessa forma, né? Não há nenhum outro rei que deve ser adorado. Temos que tomar muito cuidado com essa questão que muitas vezes nós começamos a olhar para algum líder ou para alguém, de certa forma, onde a nossa confiança, a nossa esperança nesta pessoa, ela se torna tão grande que a gente parece que esquece que ela é apenas um servo de Deus. Assim nós precisamos entender. Da mesma forma, nunca desprezar um outro irmão, né, porque talvez não seja tão expressivo, não seja, digamos assim, um líder tão grandioso no cenário humano, e assim desprezá-lo, e assim não dar atenção, né? Temos que respeitar a todas as pessoas e temos que lembrar que juntos adoramos ao nosso Deus, ao nosso Rei. E crescendo assim, em amor, em comunhão com o Senhor. Assim como o Senhor chamou Abraão para deixar a sua parentela, para arrumar para Canaã, dizendo que abençoaria quem o abençoasse e amaldiçoaria quem o amaldiçoasse, também lhe disse que nele seriam benditas todas as famílias da terra. E aí a gente vê, né, como que é interessante a promessa de Deus lá, quando o pecado aconteceu, quando foi quebrada essa comunhão com o Senhor, já a promessa de enviar o descendente, uma promessa que começa lá com os filhos de Adão e Eva, aqueles que começaram a bendizer ao Senhor lá no comecinho da Bíblia, né? Bendizer ao Senhor, adorar ao Senhor, ou seja, um povo santo foi separado, e essa promessa vai se estendendo, vai crescendo, e a gente percebe que ela é uma figura do dia final. Então, claro que nunca aconteceu, né? Nem com Abraão, nem com Isaac, Jacó, nem com as pessoas depois que foram libertas do Egito, para que esse reino continuasse existindo, mas sempre a gente tem essa figura do reino, como a gente tem hoje, né? A igreja, ela é essa família abençoada na terra. Nós somos esse povo separado por Deus para adorar ao Senhor, para servir ao Senhor, e aqui nós estamos nessa expectativa de que essa promessa ela chegue ao seu maior momento, né? Quando nós estaremos todos servindo ao Senhor continuamente, sem recaídas, sem pecados, sem desanimar, porque a gente é muito levado pelo emocional, né? Um dia estamos animados, outro dia estamos desanimados, e isso só atrapalha a nossa comunhão com o Senhor. Nós precisamos seguir
firmes nesse caminho. Vamos ao ponto 3 agora, então. O rei capaz de cumprir as expectativas do Salmo 72. Aqui já vai falar mais diretamente de Jesus. Alguém quer nos ajudar nessa parte aqui inicial, que já foi praticamente todos os tópicos? Quer nos ajudar? Pode falar. Pedro, leva para mim o microfone lá para a Nathalie. Obrigado. Quando o senhor falou aqui, no tópico 1 aqui ainda, sobre líderes que não temem a Deus, e nós, como cristãos, muitas vezes somos liderados por esses líderes que não temem a Deus. E daí, vendo a lição, a pergunta, muitas vezes, qual é a nossa atitude como cristão diante desses líderes que não temem a Deus? Será que nosso testemunho está sendo conivente? Ou muitas vezes nós estamos tapando o sol com a peneira diante de certas atitudes desses líderes que nós somos liderados que não temem a Deus? É muito sério no nosso envolver com a sociedade, no nosso trabalho, diante dessa liderança. Nós nos deparamos com certas situações que muitas vezes, Senhor, e agora? É verdade, cada caso tem que ser específico, analisado, né? Mas é muito difícil porque a gente tem que caminhar até o ponto de que a minha fé não está sendo negada, né? Então, a gente, por exemplo, a gente está num país, vamos supor que o presidente não é cristão. Como que eu vou fazer? Eu vou mudar de país, né? Então, muitas vezes não tem o que fazer, né? Agora, se um líder, seja um presidente, ou seja um líder de uma sociedade ou de uma escola, querer nos obrigar a fazer algo que está fora da palavra, aí é hora de muitas vezes a gente sofrer, né? E a Bíblia fala tanto do sofrimento do cristão. Então, existe sim. Nós vivemos numa sociedade, numa contracultura cristã, né? A frase que ficou conhecida por ser afirmada por John Stott, a contracultura cristã. Nós temos a Bíblia, fundamentos claros, e nós vivemos num mundo que vai jogando sempre contra essa palavra. Quarta-feira nós estávamos estudando aqui e o texto falava a respeito, né, de Jesus dizendo que a gente passaria por essas aflições, por dificuldades, mas tem de bom ânimo, né, venci o mundo. Quanto que Jesus foi pelos líderes da época, foi perseguido, e ele nunca fez a vontade dele, nunca deixou de fazer de cumprir o seu ministério, tanto que ele foi crucificado por isso, né? Então, vai depender muito de onde você trabalha, né? Onde você está convivendo, e realmente as escolas, elas têm muitas coisas, né, que a gente ouve por aí, né? Não estou dando contexto, mas difíceis. Essa parte cultural, chama de cultura, né, entre aspas, né? Mas traz um monte de coisas do mundo talvez para o ensino e tudo mais. Mas Pastor, pode falar. Ainda tem aqui um tempinho, né? Sim. Eu achei muito oportuno no versículo 4 que nós lemos, e aqui diz que é difícil identificar quem são os aflitos no nosso meio. Eu achei interessante a colocação que o senhor fez sobre o rei, os governantes, né, os reis, mas também o senhor colocou sobre a igreja, né? E que eu vejo que a gente tem que olhar mesmo dessa forma, olhar para a nossa realidade, que a gente estamos vivendo. E eu fiquei pensando sobre essa colocação.
é difícil identificar o necessitado, ou que tipo de necessitado, né? Eu queria dizer, né, na nossa igreja, no nosso meio, né, na nossa vida, nossa comunhão entre irmãos, eu vejo assim tão difícil para identificar, tal pessoa está passando fome. Por exemplo, vamos dar uma cesta básica. Eu estou me alongando aqui um pouquinho para a gente conversar mesmo, né? Vai matar a fome. Mas, de repente, é uma pessoa que está precisando de uma palavra, um aconselhamento, outro está enfermo, né? E assim, uma infinidade de coisas, né? E eu vejo, assim, nós, como líderes, né? Presbítero, pastor, diácono, líderes, né? Das entidades, eu creio que a gente tem que estar muito atento sobre esses assuntos, né, sobre essa realidade, e eu creio que a lição ela chama a nossa atenção para isso, para a gente poder identificar e ajudar. Não vale a pena somente identificar, tem que ir, e para nós identificar, é aí que eu queria chegar, para identificar nós precisamos estar em comunhão com Deus. E uma coisa que tem me chamado bastante atenção, até que o senhor falou aí sobre líder, que às vezes a gente cria muita expectativa em um líder, mas não pensa que ele é tão necessitado, talvez, ou com certeza, quanto aquele menorzinho da igreja. Não é porque ele é um doutor formado em teologia, em tantas universidades, mas ele passa por dificuldades. Então ele precisa das nossas orações. Eu ouvi, não vou falar de quem, mas eu ouvi de uma pessoa bem elevada no entendimento, no estudo da palestra. Ele falou, pensa que tem hora que eu não sinto assim, forças para orar. Eu não tenho forças para orar porque a opressão é grande. Então, a opressão vem de todos os lados. E na igreja não é diferente, né? Quando nós estamos estudando o reino, a gente fica olhando, gostei como o senhor falou, trazendo para a nossa realidade. A gente fica olhando só para os reis, sabe? Assim, a gente fica muito vago. Mas a partir do momento, quando a gente traz para a nossa realidade, e eu me enquadro nisso, eu como um líder aqui na igreja, eu tenho obrigação de saber dos membros, né? Aquele que está faltando, por que está faltando, está precisando de alguma coisa, e muitas vezes a gente é omisso, eu estou me enquadrando nisso, a gente é omisso nessa parte, e eles também olhar para o líder e orar e pedir a orientação de Deus, que Deus dê força para o líder, para que ele possa desempenhar, sabe, eu vi essa... A lição até fala aqui, eu não li, porque a gente não lê toda a lição, né? Mas ela fala que, no entanto, muitas vezes o próprio rei se via como um pobre, necessitado, ou como um dos aflitos do reino de Deus, né? Porque é humano, né? Nós todos. E quantas vezes a gente pensa que determinadas pessoas, né? Olha para o Pedro não tem problema, né? Tá a vida feita já, aposentado, né? Mas ele tem sim as suas dificuldades, tem as suas tristezas, como pastor, como qualquer um de nós, né? Nós somos humanos e necessitamos e carecemos muito de Jesus, né? E pela graça nós nos mantemos de pé, né? Não por nós mesmos, não pelas nossas forças. E sempre há essa necessidade, né, de ajudarmos uns aos outros. E lembrando que esse rei, né, esse rei Jesus, esse rei eterno, é quem nos sustenta a cada dia. Como a gente falou hoje cedo também na meditação da manhã, né? Jamais te abandonarei. É esse Deus que está conosco. O rei capaz de cumprir as expectativas do Salmo 72. Então aqui fala, né, de que todos que vieram não conseguiram. É até mesmo a questão do tempo, né? Uma das coisas que a gente via muito quando até naquela parte da Bíblia que fala dos reis, né?
e governou 30 anos, 20 anos, 40 anos, tantos anos. Os reis passam, não há ninguém que vai ficar. Uns passam mais rápido, outros ficam algum tempo, mas aquele que ficou muito tempo passou rapidamente também, porque tudo está relacionado à nossa limitação. Mas virá esse bem-aventurado, né? Este que vai ter uma missão completa. Então aqui diz: falhou Israel, falhou Moisés, falhou os descendentes, após os descendentes de Davi. O exílio babilônico também pôs fim à sucessão de reis, mas esses também, os que vieram, eram fracos. Porém, o Senhor sempre manteve as expectativas a respeito de seu reino, somadas às promessas feitas a Davi. Se Israel falhou em ser luz aos gentios, o Senhor enviou o seu Filho ao mundo para que este, ao identificar com seu povo, cumprisse a missão que seu povo e os reis davídicos do passado não tinham cumprido. Então, Jesus cumpriu, tanto que ele veio como alguém sem pecado, obediente à lei, obediente até a morte. Morte de que ele não era merecedor, né? Mas assim ele assegurou ao seu povo a bênção, para que nós possamos fazer parte desse reino. Agora tem uma passagem aqui, eu vou ler Gálatas 3, está na revista aqui, Gálatas 3, 13 e 14. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Ou seja, a perfeição de Cristo, ele se fez assim o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, nos resgatou da maldição da lei. Qual que é a maldição da lei? É a questão de nós não podemos cumpri-la. Algo que você não tem forças é a tua maldição, né? Aquela pedra que vem caindo sobre você, se você não tem força para segurá-la ou desviar do caminho dela, ela vai ser a tua maldição, ela vai te esmagar. E o que nos esmaga ou esmagava? A lei, a verdade. Mas nós temos em Cristo o cumprimento dessa verdade. E assim o perdão para os nossos pecados e também força para que nós, dia a dia, estejamos cumprindo melhor essa lei. Mesmo que ainda pecadores, mas nós somos assim resgatados daquilo que não é a verdade, aquilo que não é o caminho do Senhor. Liderança é um tema muito oportuno, né? Nós carecemos de líderes modelos, mas nem sempre nós temos em quem recorrer, né? A quem recorrer. A gente muitas vezes olha para alguém que está lá distante e acha tudo lindo, maravilhoso, né? É fácil olhar a igreja do outro e falar: nossa, olha como aquela igreja é perfeita, né? Mas se você se aproximar, você começa também a enxergar os problemas, enxergar as dificuldades. Então eu não estou querendo que a gente não tenha alegria ou não acredite, né, na ação de uma igreja, no poder dessa igreja, que está tudo quebrado, tudo destruído. Não estou querendo dizer isso. Eu estou querendo dizer que somos pecadores e somos falhos. Mas apesar disso, nós estamos cumprindo a missão do reino de Deus, ajudados, auxiliados pelo Rei. Mas sempre a nossa esperança precisa estar no Senhor. Aquele que põe a sua confiança apenas num líder, ele está com a sua confiança realmente num lugar muito fraco, né? Mas a nossa confiança e esperança tem que estar no Senhor. E a mesma coisa sobre a proteção em relação às situações que nós vamos viver e enfrentar. Dificuldades que nós temos, devemos confiar ao nosso Deus.
conclusão. Salmo 72 é um dos textos responsáveis por nutrir a grande expectativa da vinda do Messias, que estabeleceria para sempre um reino de justiça. A expectativa de um reino de justiça. Um pouco do que nós estávamos falando há pouco, né? Nós já temos esse rei, mas a nossa alegria é na expectativa desse reino que virá se completar. Não devemos amontoar reinos e castelos nesse mundo, mas o nosso reino é Cristo. Infelizmente, os judeus dos tempos de Jesus entenderam mal o texto, acreditando que este reino seria terreno. Cristo, porém, por sua obediência e morte, assegurou para si o direito de governar sobre um reino que se estende sobre todos, não apenas sobre os judeus, e é eterno. Aí volta a falar da extensão do reino. Estende-se sobre todos, e quando está falando todos aqui, não está falando só todos da igreja, é sobre todos mesmo, porque o reino de Deus é sobre todos. Uns vão se curvar, outros também vão se curvar, não querendo, mas vão, né? Todo joelho se dobrará, da língua confessar que Jesus Cristo é o Senhor, no sentido de que aqueles que serão punidos, que serão lançados no inferno, eles também terão que se curvar diante do Senhor, só que vão perecer. Mas a alegria que nós temos é em saber que nós temos um reino eterno, que Cristo, por sua obediência, nos assegurou o direito, né, dele governar sobre este reino. E aqui diz não apenas sobre os judeus, mas um reino eterno, um reino que se estende. E nós sabemos que a multidão de pessoas, de eleitos que estão diante do Senhor. A aplicação aqui, ela fala a respeito de um compromisso que nós temos, né? A gente está sempre lembrando do nosso compromisso em relação à obra. Se nós conhecemos o Salvador, se nós sabemos que existe um Rei, a nossa missão é abençoar outras pessoas. E aqui ele traz alguns tópicos. Portanto, apresente Jesus, seja aos seus queridos, seja aqueles que não conhecem, seja aqueles que você encontrar, né? Apresente Jesus, sempre criando oportunidades e buscando oportunidades para falar de Jesus. Oração, né? Não só apresentar, falar, mas orar mais pelas pessoas que estão diante de trabalhos missionários, pelos pastores evangelistas missionários e pessoas que se dedicam à pregação, e não só pelos pastores evangelistas, missionários, mas por aqueles que ouviram a mensagem desses pastores evangelistas, missionários, né? Para aqueles que estão ouvindo a pregação do Evangelho. Hoje nós entramos lá, por exemplo, no YouTube, você vê um monte de igreja lá, né, pregando o Evangelho. Essas pregações estão sendo levadas de uma forma digital, mas é porque existe lá alguma igreja lá, e pessoas estão lá sentadas assistindo. Orar por essas pessoas que estão indo à igreja, para que elas não fiquem encantadas, né, apenas com a beleza das igrejas, a forma da pregação, das músicas, né? É um tema que a gente sempre volta, um tema recorrente. A igreja ela tem que ser atrativa pela palavra, pelo Evangelho. Quando outras coisas são mais atrativas do que o Evangelho, a gente tem que ficar muito preocupado, né? Eu vou lá na igreja, né? Tem um lanche bom lá, eu vou lá na igreja, mas tem um louvor, um som maravilhoso. E se não tiver a pregação, a exposição, o confrontamento, né, algo está errado. Contribua financeiramente, né? Nós precisamos estar sempre tendo esse compromisso de auxiliar. Procure demonstrar em sua vida diária firmeza, compromisso com o Rei, para cumprir seu papel de ser luz para as nações. Compromisso, né?
Nós temos esse compromisso com o Rei. Por isso que eu disse que essa lição ela tanto serve para líderes, como ela serve para cada um de nós como cristãos, como ela está realmente nos lembrando de adorar e se curvar perante o grande Rei que é Jesus. Mas principalmente como membros da igreja, como crentes, que nós possamos nos lembrar desse compromisso que nós temos para nos curvar a um único Rei. E aí, irmãos, aí pega todo mundo, né? Pega todo mundo, porque o homem, ele é uma fábrica de ídolos, né? O coração do homem é uma fábrica de ídolos. Eu adoro isso, eu adoro aquilo, né? A gente até fala, adoro batata frita, adoro tal. Não necessariamente eu estou questionando o uso da palavra, né? Não necessariamente isso, porque você pode estar usando essa palavra apenas com uma definição de eu gosto muito, né? Claro que ninguém vai adorar uma batata frita, né? Vai se curvar lá, falar minha batata, fala. Mas às vezes essa forma de falar, ela representa muito bem o que está no meu coração, o que te faz levantar cedo, o que te faz gastar dinheiro, o que te faz emocionar. Nem sempre é Cristo, a palavra, a igreja. Por exemplo, se fosse a igreja, não tinha banco vazio, em igreja nenhuma, né? Porque chegava no domingo, está todo mundo ansiando, esperou tanto durante a semana para chegar aquele dia, para estar na igreja. Aí às vezes falta esse sentimento de que o meu Rei é Jesus. E que eu preciso da comunhão com os irmãos, de servir a Jesus. Mas vamos pensar no nosso coração, para que o único Rei seja Jesus, que Ele esteja falando conosco, Ele seja, sabe aquela agenda que você tem? Quantas partes daquela agenda sua estão relacionadas às coisas do reino de Deus, né? Então, 24 horas, não? Tudo bem, 24 é demais, tem que dormir, né? Mas quando você está acordado, o que está escrito lá na sua agenda? Claro que nós temos que orar sem cessar, mas e compromissos com a leitura, com a oração, né? Não quero ser repetitivo, mas com as coisas de Deus. E tanta coisa que a gente pode fazer hoje, né? Algum curso, um estudo, uma música, alguma coisa que você pode se aperfeiçoar para servir no reino de Deus.